Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Falar de reorganização, retorno e volta ao mundo dos vivos do futebol passa em parte pelo sucesso de nossos adversários. O Flamengo, que mesmo sendo um rival de décadas, é um exemplo que merece citação e serve como modelo de clube que soube superar suas dificuldades independentemente da forma como o fez. A verdade é que hoje está deitando e rolando na grana porque parou de brigar internamente. Ao contrário do Vasco, que continua insistindo no mesmo erro que o levou para a lama, jogando contra o próprio time. O Flamengo tem a política a seu lado, a imprensa, os meios de comunicação, quase toda a mídia. Por que acontece isso? Porque a humanidade é assim. Quem não deseja ter a maioria a seu lado? Aí você perguntaria, e o Vasco também não é grande? Sim, mas quem tem o poder no mundo do futebol já escolheu o seu lado. E os atores que citei acima já escolheram o Flamengo, por exemplo, o Corinthians. Mas como eles não vivem sem um contraponto, eles precisam da fofoca, da confusão, do tumulto e do desentendimento para mostrar o outro lado. E o Vasco continua sendo esse prato do dia. Esses atores, para continuar a manipular as marionetes, precisam puxar o saco de quem é popular e noticiar coisas esdrúxulas e surpreendentes de seus antagonistas. E no Vasco as novidades são diárias. Agora se fala na possibilidade da 777 vender o Vasco SAF. Será que a 777 vai vender sua participação ou parte dela para outros donos? É bem capaz, se analisarmos que a 777 é um grupo especializado em administrar o dinheiro de investidores mundo afora, que eles assim o façam. Mas existem regras para isso ser feito. O Vasco Associativo colocou algumas condicionantes caso isso fosse ventilado. Não sei se elas são impeditivas, imperativas ou podem ser contornadas, mas elas existem. É uma situação jurídica a ser analisada. Por exemplo, vender a SAF para um grupo, empresa ou um sheik, sei lá o quê, do mundo árabe é possível? Não sei. Não seria destruir o Vasco de vez? Pode ser que algumas pessoas não tenham pensado nisso e achem que estou saindo pela tangente, mas eu vou explicar. Antes, deixem seu like, compartilhem e se inscrevam se acharem importante para que essa opinião chegue a outros vascaínos. Continuando, os nossos fundadores escolheram a cruz como símbolo por um motivo primordial. E esse motivo não se relaciona unicamente ao respeito ou à comemoração, em 1898, dos 400 anos do descobrimento do caminho marítimo para as Índias, efetuado pelo navegador português Vasco da Gama, mas, e principalmente, porque em suas naus ele ostentava com orgulho um símbolo religioso, a cruz de Cristo, que alguns chamaram de Cruz de Malta. Entregá-lo aos árabes é entregá-lo a outra fé, que eu respeito como escolha, mas não aceitaria. É um direito deles professar a sua fé. Mas será que eles respeitariam a minha? A nossa? Será que eles admitiriam manter símbolos cristãos em nossos uniformes, bandeiras, brasões, sendo que eles não simpatizam com o cristianismo? E como ficaria nesse caso o Vasco Associativo, a instituição responsável por manter a tradição de nossos fundadores e que é dona de 30% da empresa SAF? Aceitaria que ela caísse na mão de um sócio majoritário que não comunga com os princípios cristãos dos fundadores do clube, que criou e mantém uma tradição de respeito, igualdade e inclusão total? Principalmente quando sabemos que quem não obedece às suas leis é considerado no mínimo cidadãos de segunda categoria? É claro que eu não estou generalizando. Pode haver no mundo islâmico quem discorde ou flexibilize essas leis, mas quem está em condições de comprar o Vasco não é ninguém do povo árabe. No mínimo seria alguém com muito dinheiro e que, por obrigação, tem que seguir os ditames de quem manda e tem o poder de fazer e acontecer por lá.
Será que o torcedor, ou pelo menos a maioria, entende a complexidade dessa venda se estiverem cogitando de realizá-la? Torço para que os vascaínos abram os olhos e saibam que a SAF foi um processo de venda inevitável, mas que pode dar certo se os sócios, inclusive o clube associativo do qual sou sócio, resolvam seus problemas, porque queria ver o Vasco forte também no remo, na natação, esportes olímpicos e paralímpicos, futebol de salão, basquete e outros tantos, inclusive no futebol. E aconselho os torcedores a se associarem ao clube agora que ele necessita muito mais das contribuições dos sócios estatutários. Continuaremos acompanhando o embate entre SAF e o clube associativo. Por enquanto, essa é minha breve e preocupante opinião. Por isso, bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas.